Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de setembro de 2025. A Ucrânia aperta o cerco aos russos na região de Pokrovsk. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal porque aqui você vê a verdade e sempre verá a verdade. Fake news aqui são proibidas. E peço a todos que assistem, por favor, dê um like, que é importante para o algoritmo do YouTube que distribui para mais pessoas. E também se vocês compartilharem, eu peço se cada um de vocês compartilhar e indicar o vídeo e o canal, mais pessoas vão ver e um potencial maior de pessoas se inscreverem, porque vão ver que aqui de fato nós tratamos os assuntos seriamente, falando a verdade. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia então aperta o cerco dos russos na região de Pokrovsk. As forças ucranianas estão fechando uma lacuna em torno das forças russas ali na região de Pokrovsk, ali na região de Dobropilha, onde os russos fizeram tudo errado, com estratégias táticas erradas, desde a infiltração e depois já de uma investida grande com as suas brigadas contra Dobropilha, tentando abrir ali uma brecha, não conseguiram e acabaram sendo cercadas. Os ucranianos estão eliminando os bolsões de resistência. A única esperança dos russos é se render ao exército ucraniano, que avança, ou ser completamente aniquilados. E isso já está acontecendo. Os ucranianos atacam, na realidade eles atacam mais um ataque de desgaste. Eles atacam, não querem ter baixas, ou o mínimo de baixas possível. Os russos vão gastando a munição porque eles estão cercados, eles estão com pouca alimentação, alguns talvez com nenhuma. Então, aí eles param o ataque e muitos russos vão se entregando. Eles dão a chance para os russos se entregarem. Então está acontecendo isso. Eles estão saindo das suas posições em pequenos grupos, indo se entregar. Não todos. Aí depois os ucranianos atacam de novo. Depois que cessa o ataque, mais russos saem. Eles deixam a mensagem: se quiserem se entregar, nós aceitamos a rendição daqueles que quiserem se entregar. Aqueles que ficarem vão ser aniquilados. Então essa é a postura da Ucrânia ali, quase em todo o teatro de operações. Mas nessa região está sendo exatamente isso. E então os ucranianos fizeram uma penetração nas defesas russas naquela região, bem sucedida, já relatei para vocês anteriormente, ontem, acho que ou anteontem, e eles vieram a partir de um terreno elevado a oeste. Os ucranianos agora estão lançando seus ataques a partir do norte também, contra eles. Então, agora, isso completa a pinça do saliente russo em torno daquela região que eles estavam à frente do Dobropilha. Não na cidade de Dobropilha, porque os russos não entraram nessa cidade, não conseguiram conquistá-la. Nem com infiltração e nem sem infiltração. Os ucranianos estão usando companhias de infantaria que são altamente treinadas e já com muita experiência em combate, enfrentando as forças russas. A principal vantagem dos ucranianos são as linhas de comunicação que são superiores às comunicações terrestres, né? Principalmente para drones, que desfrutam de uma... E também, principalmente, eu quero também citar as linhas de comunicação de suprimentos, ou seja, a logística que ela vem da linha Kramatorsk e Druzhilska. Inclusive é uma estrada que os russos já tentaram pegar, não conseguiram. Como a Ucrânia teve sucesso, empurrou-os mais atrás e cercou, essa estrada está totalmente consolidada, já estava nas mãos dos ucranianos, mas está consolidada. Não existe mais perigo, pelo menos nesse momento agora em que os russos estão cercados, de eles perderem essa estrada, de perderem essa posição. Além disso, à medida que as linhas de suprimento ucranianas estão se aproximando da frente de batalha, elas não estão distantes, não são linhas de suprimento esticadas, elas têm cruzado vários assentamentos ali que tem um vale com duas colinas, né, que dependem principalmente de drones para kamikazes do tipo FPV, em vez de munições lançadas por drones, né? Porque tem aquele drone que lança foguetes, tem aquele que também lança granadas, lança explosivos, e também tem aquele que é um drone kamikaze, né? E os russos
que eles dependem mais dos drones kamikaze. A maioria dos drones deles naquela região são drones kamikaze. E eles aí têm um problema. A guerra eletrônica tem interferido e quase todos esses drones não têm chegado ao destino. A Ucrânia explode ele antes ou desvia para um local onde não tem ucraniano e eles acabam caindo e explodindo naquela região, né? Então, e os drones ucranianos, ao contrário, a maioria não tem problema de interferência, porque eles usam fibra ótica. E os russos têm uma quantidade muito pequena de drones com fibra ótica. Segundo as informações, aproximadamente 20% só dos drones, e naquela região ali está chegando a menos, inclusive. E aí os ucranianos conseguem se mover com uma melhor proteção ali naquela região, ou seja, um ambiente amplamente protegido contra a maioria dos ataques dos drones da Rússia. E não só dos drones, quer dizer, dos drones, né? Porque a tropa russa está cercada. Os edifícios nos assentamentos e as fileiras de árvores que circundam oferecem também fatores de adicionais de ocultação às unidades de infantaria ucranianas que estão ali naquela região, daqueles assentamentos, quando agora são controlados pelos ucranianos. A última grande vantagem ucraniana é a ampla utilização de drones pesados, né? Ela está usando ali drones pesados com fibra ótica, que são chamados vampiros, né? Vampires, eles falam em inglês, e que são os famosos Baba Yaga, aqueles quadricópteros, né? Esses drones lançam explosivos, lançam granadas, lançam explosivos, então explosivos pesados, em cargas pesadas, né? E também uma série de projetos menores, né? Eles lançam até explosivos de morteiros e minas, né? De uma altura que eles são capazes de voar, eles também, como eles são quadricópteros, eles conseguem pairar sobre aquele vale ou sobre as posições russas, sem serem afetados pela intensidade de sinal mais fraca que os russos sofrem e também sem sofrer a interferência da guerra eletrônica da Rússia. Eles não têm tido sucesso com isso, né? E as companhias de infantaria ucraniana se movem para o sul através desses assentamentos, sob olhar atento e em comunicação constante com drones de reconhecimento Mavic, que detectam qualquer presença russa. O esquadrão ucraniano, a companhia ucraniana inicialmente atacou a posição com lançadores de granadas, usando projéteis de alto explosivo. No entanto, os projéteis não estavam penetrando nos porões onde alguns russos estavam escondidos nos assentamentos. Então, para economizar as tropas, evitar ter baixas, os ucranianos mandaram drones, esses Baba Yaga, né, para atacar os porões com sucesso. Aniquilaram muitos russos nesses porões e alguns sobreviventes acabaram se entregando. A infantaria russa que tentava flanquear os ataques ucranianos, que estavam vindo das terras mais altas, a leste também foi prontamente interceptado por drones ucranianos que patrulhavam a área, já que a intensidade do sinal dos ucranianos era menos perturbada nas terras altas e nas encostas do que os russos precisavam atravessar primeiro as encostas. Dessa forma, os ucranianos estavam se movendo sistematicamente para o sul, tendo consolidado também o controle de Volodymyr-Ilka e expandindo a zona cinzenta para abranger completamente o saliente russo. Como vocês lembram, eu já tinha noticiado uma outra enfoque que não estava tão consolidado esse cerco aos russos. Quero destacar que a região de Pokrovsk ainda corre aquela informação de que os russos vão fazer uma última batalha por Pokrovsk, os ucranianos que chamam isso a grande batalha, porque eles estão, parece que, trazendo mais tropas ainda de outras regiões, estão diminuindo o número de ataques nas outras regiões para tentar consolidar com tropas experientes. Não estão conseguindo, às vezes, chegar com todas as tropas, porque os ucranianos estão atacando, como eu já noticiei antes. E a Ucrânia, então, reforçou mais uma brigada dentro da cidade de Pokrovsk, e também a brigada de número 156, que está reforçando o corpo de exército Azov, que está naquela área também. Então, se isso acontecer, vai ser uma batalha muito feroz, eu acredito.
acredito que os ucranianos ali têm muita vantagem, né? Já estão ali há mais de um ano e meio, 1 ano e 6 meses, 7 meses, alguma coisa assim, 7 meses, defendendo a região de Pokrovsk. Então vamos ver, dizem que os russos estão concentrando tanques fora da região ucraniana, estão para lá da fronteira da Rússia, os ucranianos estão procurando, ainda não identificaram nada e não sabem qual é a concentração dessas tropas. Se descobrirem, vão atacar sem dúvida nenhuma. Quero que vocês notem, no entanto, que a Ucrânia ela destruiu, desde o início do ano passado até agora, recentemente, 4.100 tanques de guerra, e entre tanques de guerra e blindados, só ali nessa linha de defesa de Pokrovsk, ou seja, então não vai ser uma batalha fácil para os russos, né? Todas as vezes que eles vieram com os tanques ali, sempre se deram muito mal e nunca conseguiram romper a linha de defesa de Pokrovsk. Vamos ver como é que vai acontecer. Ali em Dobrupilha, a Ucrânia acho que já eliminou praticamente tudo. Se faltar é muito pouca coisa, e eu acredito que ainda essa semana, até o fim da semana, acredito que o restante dos russos não vai resistir, vai acabar se entregando, ou para não morrer nos ataques, ou para não passar fome, e descansar como prisioneiro de guerra é melhor do que ficar ali rastejando na frente de combate, faminto e levando tiro. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Inscrevam-se e compartilhem e deem um like.